Bom, então vamos retomar aí para a terceira parte da nossa aula 5. A gente vai falar sobre a representação das instruções no computador. A gente tem que lembrar o conteúdo aí de nossa primeira aula, quando a gente falou que, diferentemente dos humanos que aprendem a pensar e trabalhar numa base decimal, os computadores eles trabalham numa base chamada binária. Quer dizer, na verdade, os valores numéricos eles podem ser representados em qualquer base. A base 8, a base 16, a base que a gente quiser inventar. É muito mais fácil para a gente, tem uns 10 dedos, representar os números numa base decimal. Mas no caso do computador, ele trabalha numa base binária porque para o computador é mais fácil representar apenas dois valores. Uma corrente alta, uma baixa, que representa o ligado e desligado, ou verdadeiro, falso, ou 0, 1. Então esses dois dígitos, esses dois valores que são usados para representação, são os chamados de números binários. O valor 0 e o valor 1. Vem lá então do bit, seria o binary digit. Então é a junção lá do binary, do BI inicial do binary com o T final do dígito para formar o chamado bit, que é a representação desses dois valores que a gente pode representar no computador na base 2. Então as instruções e os dados e tudo aquilo que o computador trabalha são representados ou são mantidos nessa base binária, como sinais eletrônicos altos e baixos. Se nós juntarmos vários desses bits, a gente tem uma sequência, que 8 desses bits formam o chamado byte e 32 desses bits vão formar a nossa word ou a nossa palavra, como nós falamos na aula passada. Bom, a gente vai fazer a representação tanto das instruções quanto dos números como sequências, como os valores de 32 bits, na nossa arquitetura MIPS de 32 bits. Então, umas sequências de zeros e uns vão ser utilizados para representar números e vão ser utilizados para representar instruções. Colocados, então, valores zeros e uns lado a lado, formando esses 32 bits, a gente vai estar representando um dado ou representando uma instrução que a gente vai operar. A princípio, os dados, a gente já falou, ficam dentro dos registradores esses de 32 bits, e as instruções também, mais tarde a gente vai ver que vão ficar num registrador especial, chamado PC, que vai trazer a instrução, essa sequência de 32 bits, da memória para o processador, para que ela possa ser executada. Bom, dentro do processador, nós acabamos de falar que os operandos eles têm que ser trazidos da memória e colocados dentro de um registrador. Então, você vai trazer uma sequência, uma word da memória, uma sequência de 32 bits da memória e vai colocar esses valores em um registrador. A gente tem, de alguma maneira, que identificar esses registradores. A gente já falou que os registradores são representados na linguagem assembly como valores S0, S1, S2 até o S7, se eles estiverem representando variáveis da nossa aplicação, ou T0, T1, T2 até o T7, se eles estiverem representando valores temporários. Só que a máquina não entende T0, T1, S0, S1. A máquina só enxerga valores numéricos. Então, a gente, de alguma maneira, na hora de representar as instruções no computador, para passar do assembly para a linguagem de máquina, a gente vai precisar mapear o nome dos registradores em números. No caso dos registradores S7, S6, S5, até chegar ao S0, ou T0, T1, até chegar ao T7, esses valores eles são fixos.
né, lá no banco, no chamado banco de registradores, nesse conjunto de registradores. Então, o registrador S0 é fisicamente armazenado na posição 16 do banco de registradores, o S1 na posição 17, e assim sucessivamente até que o S7 está lá na posição 23. O T0, por sua vez, está fisicamente na posição 8, T1 na posição 9, e assim sucessivamente até o T7 na posição 15. Então, da posição 8 a 15 no banco de registradores, a gente tem os registradores equivalentes aos T's, né, T0 a T7, e do 16 ao 23 do S0 até o S7. E a gente vai usar o número do registrador para poder fazer acesso a esses dados. Então, por exemplo, como é que a gente representa uma instrução ADD T0, S1, S2? Quer dizer, eu quero somar o conteúdo do S1 com o conteúdo do S2 e armazenar o valor em T0. A gente vai fazer uma representação, como eu falei agora há pouco, usando uma sequência de 32 bits, uma representação binária, onde cada uma das posições, cada uma das sequências de bits que a gente tem vão ter uma função específica para representar coisas diferentes. No caso da instrução ADD, a gente tem um formato, né, de instrução que a gente vai chamar de instrução tipo R, tipo registrador, porque essa é uma instrução que opera apenas em registradores, quer dizer, tanto o S1, S2, que são os operandos, quanto o resultado da operação T0 são registradores. Então, instrução tipo R, essa instrução ela tem um formato bem fixo. Desses 32 bits, os 6 bits mais significativos vão representar o nosso operando, seguido por 5 bits RS e RT, mais 5 bits, que vão representar os nossos operandos. Então, os primeiros 6 bits é o meu opcode, é o meu código da instrução. Os 5 bits seguintes, RS, e mais 5 bits RT são os meus operandos. Depois mais 5 bits para o meu registrador destino, onde eu vou armazenar o meu resultado. Depois eu tenho mais 5 bits para shift amount, a quantidade de deslocamento que eu quero fazer. E depois 6 bits para o chamado campo de função. Então, os 32 bits que representam uma instrução no MIPS, elas são divididos em pedaços, onde cada sequência de bits representa uma coisa diferente. O opcode, no caso das instruções tipo R, mais o funct, que são os 6 bits finais, né, o que indica a função, indica a operação que a gente quer executar. Então, dependendo do valor que esses 6 bits de opcode mais os 6 bits do campo funct tiverem, a gente vai ter uma operação diferente sendo executada. O RS e o RT, como eu disse, são os nossos operandos. O RD é o nosso registrador destino e o shift amount é a quantidade de deslocamento, que nesse caso da operação de ADD não vai ter nenhum. Então, como é que a gente codificaria essa operação? Aqui está a sequência em código de máquina dos 32 bits para representar essa instrução. No caso do RS, como a gente está com o operando no registrador S1, meu primeiro operando, eu colocaria aqui um número para representar a posição no meu banco de registradores em que esse cara ocupa. No caso aqui, ele ocupa a posição 17, né? O S0 ocupa a posição 16, o S1 a posição 17. Então, para dizer que o meu primeiro operando está na posição 17 do banco de registradores, a gente coloca aqui o valor 17 em binário, né? Por que a gente usa 5 bits? Porque o nosso banco de registradores, a gente falou lá atrás, ele é composto por 32 posições. Então, para que eu possa acessar cada uma dessas 32 posições que compõem o banco dos registradores, eu preciso de um total de 5 bits. Logaritmo na base 2 de 32 é igual a 5, ou seja, 2 elevado a 5 igual a 32. Quer dizer, com 5 bits eu consigo gerar 32 padrões diferentes. E com esses 32 padrões diferentes eu posso acessar ou indicar para cada padrão de bits diferente cada uma das
32 posições do banco de registradores. Então, bastam 5 bits para fazer a identificação de cada um desses 32 registradores. Então, com a sequência 10.001 binário, eu estou representando o valor 17. 2 elevado a 0 dá 1, mais aqui 0, mais 0, mais 0, mais 2 elevado a 0, a 1, a 2, a 3, 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4, 16, mais 1, 17. Então, com o valor 1001, eu estou indicando o registrador número 17. S2 seria o 18. Então, com o valor 10.010, eu indico essa posição. Então, 2 elevado a 1 dá 2, mais, aqui a gente já tinha falado, 2 a 4, 16. 16 mais 2, 18. Então, no registrador 18, no S2, eu tenho o meu segundo operando. E onde eu quero colocar o meu valor destino? Meu valor destino, o resultado da operação está no T0. Observem que a ordem com que os operandos aparecem no Assembly Mix, no Assembly MIPS, é diferente da ordem que eles aparecem em linguagem de máquina. Na linguagem de máquina, primeiro aparecem os operandos e depois o resultado da operação. No Assembly, primeiro o resultado da operação e depois operandos. Geralmente os alunos trocam isso na prova, então prestem atenção aqui. Então eu quero guardar o meu resultado no T0. T0 é o registrador número 8. 8 em binário é o valor 1000. Então, aqui na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. 2 elevado a 3 igual a 8. Então, o valor 0, 1000, tem que lembrar de colocar esse 0 na frente aqui para completar os 5 bits. Eu vou ter o registrador que representa o T0. Bom, Shift Amount, nesse caso, eu não vou querer fazer deslocamento. Eu vou explicar para vocês o que é deslocamento mais à frente, mas basicamente seria pegar o resultado de uma operação e deslocar, por exemplo, para a esquerda. Então, quantos deslocamentos eu quero fazer? Nesse caso aqui, eu não quero fazer nenhum deslocamento. O resultado da minha operação é simplesmente o valor da soma. E o funct mais o opcode juntos vão dizer que eu quero fazer a operação de soma. Existe uma tabelinha, né, que está lá no livro, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que mostra qual é o código de operação, qual é o opcode, e qual é o funct para as instruções, para cada uma das instruções. Então, para cada instrução, eu tenho um opcode e um funct diferente. No caso das instruções tipo R, toda instrução tipo R tem um opcode igual a 0. 6 bits mais significativos igual a 0. O que muda é o campo funct. No caso do add, a operação de soma, seria o valor 100.000 em binário. Então, com esses 32 bits, a máquina sabe que operações ele tem que fazer, olhando o funct e o opcode. Ele sabe quais operandos ele tem que operar, e aí ele sabe onde o resultado tem que ser armazenado. Essa versão numérica das instruções é chamada de linguagem de máquina, que, como eu já falei, no caso do MIPS, é composto por 32 bits. Mas e se minha instrução precisasse de campos maiores? Eu precisasse, sei lá, de mais bits para indicar o shift amount ou o funct, né? Então, a gente teria uma questão aqui meio que conflituosa entre manter as instruções com 32 bits, né, para a gente manter esse tamanho padrão, e uma situação ou um desejo da gente ter um formato de instrução único, né? Então, a gente tem um quarto princípio de projeto, que é uma questão de compromisso. Um bom projeto exige bons compromissos. No caso do MIPS, qual foi o compromisso dos projetistas? Toda instrução tem exatamente o mesmo tamanho. Então, toda instrução tem 32 bits, independente do tipo de instrução. O que vai mudar de uma instrução para outra, às vezes, é o seu formato. É a divisão interna dos bits dentro desses 32 bits. Aquela divisão que eu mostrei é de uma instrução que, como eu disse, né, chama instrução tipo R. Então, toda instrução tipo R, que é tipo registrador, que faz operandos, tem os operandos em registrador e guarda o valor em registrador, ela vai ter esse formato fixo. Agora, existem outros formatos diferentes. Por exemplo, as instruções que fazem acesso à memória são instruções de tipo imediato. Ou aquela instrução add immediate também é uma instrução do tipo imediato. Então, nesse caso,
a forma como a gente divide os bits internamente já muda um pouquinho. Ao invés da gente ter um esquema em que 6 divisões são feitas nesses 32 bits, a gente tem um esquema em que 4 divisões são feitas, no caso da instrução tipo I. A gente continua tendo o opcode com 6 bits, continua tendo o RS e o RT com 5 bits cada um, só que os 16 bits finais vão ser utilizados para guardar uma constante, no caso da instrução imediata, ou o endereço, né, um deslocamento, né, em cima do endereço que a gente vai fazer. Também com uma constante com valor de 16 bits, né, um deslocamento constante. Então, o opcode continua indicando a mesma coisa, que tipo de operação a gente quer fazer. No caso do load word, eu tenho um opcode 35 em decimal para indicar a operação de leitura. O RS é o meu primeiro valor, o meu registrador base. Junto com ele, mais essa constante aqui, eu vou calcular o endereço de memória e onde eu vou armazenar esse valor lido desse endereço de memória está no meu terceiro campo, que seria o RT, que vai indicar o endereço de memória onde eu quero armazenar. No nosso caso, se eu quero armazenar no T1, o valor do T1, voltando aqui, é o registrador número 9, né? O T0 é o 8, T1 é o 9. Então, eu indicaria o valor 9 aqui para a posição do T1. Esse valor de constante aqui, seria o último valor, seria quantos bytes a partir desse endereço RS, né? No caso aqui, o S2 é o registrador número 18, eu iria pular a partir desse endereço inicial para encontrar o dado que eu quero. Então, esse valor 32, por isso que tem que ser uma constante aqui, esse primeiro valor, ele seria representado em binário aqui. O valor 32 decimal seria representado como 32 em binário aqui. Bom, como os meus endereços ou constantes eles estão limitados a 16 bits, então isso significa que uma instrução ele só pode trabalhar com valores constantes ou pode trabalhar com distâncias em relação à posição inicial, né, o deslocamento em relação à posição inicial, igual a o que cabe nesses 16 bits. Eu vou tirar um bit para representar o meu sinal. Lembrem que quando eu falei que não existe subimediato, porque eu posso ter um AD imediato, cuja constante tem ou assuma um valor negativo. Então, eu posso ter um valor mais ou menos de 2 elevado a 15 para indicar o meu número, né, o valor que eu posso fazer em termos de representação. Então, eu vou tirar um bit aqui para indicar o meu sinal. Então, dos 16 vão sobrar 15 para representar meu número. Então, eu teria mais ou menos 2 elevado a 15 padrões diferentes que eu posso representar, né? Da mesma forma, para as constantes, para o meu deslocamento em relação a esse registrador inicial. Esses deslocamentos podem ser positivos ou negativos. Então, eu posso ir para frente na memória ou para trás na memória em relação àquele endereço de referência. E vejam também que o papel que o RT faz mudou um pouquinho. O RT aqui, nesse tipo de instrução I, ele está significando onde eu quero armazenar o valor lido da minha memória para o load word. No caso anterior, era o meu operando. Então, mudou um pouquinho o papel desse RT dentro da minha instrução de load word. Eu posso usar vários formatos diferentes. Eu posso ter um formato tipo R, um formato tipo I, mas um número grande de formatos complica mais o hardware. Então, a gente vai tentar diminuir a quantidade de formatos. No caso do MIPS, a gente tem 3 formatos. A gente vai ter instrução tipo R, tipo I, instrução de desvio, né? o de jump. Então, vão ser 3 formatos diferentes, mas eu vou tentar manter esses formatos um pouquinho semelhantes. Vejam que no caso do tipo R e tipo I, que a gente já viu, os 3 primeiros caras, eles têm o mesmo tamanho, 6 bits, 5 e 5. 6 bits, 5 e 5. Então, a gente tenta manter algumas coisas
parecidas, né? Os campos da instrução tipo I são iguais aos campos da instrução tipo R, né? O que vai mudar, né, para eu saber se a instrução é tipo R ou tipo I é o opcode. Dependendo do valor do código do primeiro campo, eu sei se a instrução é do tipo I ou a instrução é tipo R. Se o opcode for todo igual a 0, eu sei que a instrução é tipo R. Se tiver algum bit diferente de 0, eu sei que a instrução ou é tipo I ou é tipo J, como a gente vai ver mais à frente, né? Desvio. Então, baseado nesses 6 bits iniciais, o hardware sabe como ele vai tratar os bits subsequentes. Eu sei que as 3 primeiras posições são iguais, independente aqui se a instrução é tipo R ou tipo I, mas a forma de tratar os 16 bits finais muda de uma instrução para outra. Então, baseado no opcode, eu sei que tipo, né, de tratamento eu tenho que dar para a segunda metade da minha instrução. Então, vamos ver aqui o formato das instruções que a gente já viu. Então, por enquanto, a gente estudou o add, o sub, o add mediate, load word e story word. O add e o sub são instruções do tipo R e add mediate, load word e story word são instruções do tipo I. Por serem instruções do tipo R, add e sub, eles vão ter opcodes iguais, os dois valores iguais a 0, e o que muda de uma instrução para outra é o funct. Dependendo do valor do funct, eu vou saber se essa instrução, que é do tipo R, é uma soma, no caso o funct igual a 32, aquele valor 100.000 em binário, ou se a minha instrução é uma subtração. Nos dois casos, meu shift amount é igual a 0 e o valor do RS e RT são os meus registradores que eu vou somar ou subtrair e o resultado da operação vai estar no RD. Não existe uma interpretação de endereço nesse caso dessas instruções, porque o RD, o shift amount e o funct, eles assumem valores nas instruções do tipo R. Agora, no caso das instruções imediatas, o opcode delas vai variar de acordo com a instrução. Eu não tenho mais o campo funct para diferenciar o que eu quero fazer. Então, o opcode é diferente para cada uma dessas instruções. No caso do add mediate é o 8 na base 10, né? A gente tem que passar para binário. O load word é o 35 na base 10. A gente tem que representar 35 em binário com 6 dígitos. E no caso do story word, 43 em decimal. A gente teria que passar para binário usando 6 dígitos na representação. O RS e o RT eles continuam existindo aqui para essas instruções, mas não faz mais sentido falar em RD, shift amount e funct, porque nesse caso os 16 bits finais é que vão determinar o que eu vou fazer. No caso do add mediate, a constante que eu vou somar está nesses 16 bits finais, ou subtrair se for negativo. E no caso do load word e story word, quanto que eu vou me deslocar em relação a esse registrador base, né, que nesse caso dessas instruções é dado pelo RS. Bom, como exercício aí, vamos imaginar que eu tenha essa instrução do C, A300 igual a H mais A300. Quer dizer, eu quero pegar o valor do H, pegar o valor do A300, desse vetor A na posição 300, somar o valor H, e esse valor, então, eu vou atribuir novamente ao A300. Vamos imaginar que o T1 tem o endereço desse registrador A, desse vetor A, melhor dizendo. O S2 tem o valor do H que eu quero somar e que essa instrução ela foi compilada nessa sequência aqui. Eu vou fazer um load word de 1.200 mais o valor do T1, que é o meu registrador base. Por que 1.200? Porque é 300 vezes 4. Então, a posição 300 do vetor vezes 4, que é cada posição do vetor armazena 4 bytes. Então, 300 vezes 4, eu tenho que pular 1.200 posições em relação ao início do vetor, que está em T1. Vou ler essa posição, coloco em T0. Esse valor do T0 eu vou somar com S2, que é o valor que representa o H, armazenando um valor em T0. E esse valor, então, depois do T0, eu vou armazenar nesse mesmo endereço de memória. Então, qual seria o código em linguagem de máquina para essas 3 instruções?
Então, como é que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que descobrir que tipo de instrução eu tenho para cada uma dessas instruções aqui. Então, na hora de representar em linguagem de máquina MIPS, o load word é uma instrução do tipo I ou uma instrução do tipo R. Se for do tipo I, ele tem um formato. Então, o load word é do tipo I. Qual é esse formato? É um formato com opcode de 6 bits, o RS 5 bits, o RT 5 bits e a constante de 16 bits. Então, sendo uma instrução do tipo I, o que eu vou fazer no caso do load word? Eu vou representar esse camarada. O opcode dela são 6 bits, é o valor 35. Então, valor 35 para o opcode. O registrador base é o T1. T1 é o valor 9 representado em binário. Por que 9? Porque T1 vem depois do T0. O T0 está na posição 8, T1 na posição 9. Então, seria o valor 9, por enquanto, representando aqui em binário. Em decimal, desculpa. Para onde que eu vou armazenar, vou ler o valor da memória e vou escrever? Em qual registrador? Eu vou ler e vou armazenar no T0. T0 é o registrador 8. E qual é o deslocamento que eu vou fazer em relação ao vetor inicial? 1200. Então, esse é o valor do meu deslocamento. Próxima instrução, add. Então, no caso do add, eu vou ter uma instrução do tipo R. Sendo a instrução do tipo R, o formato dela vai ser diferente. Eu tenho 6 bits para o opcode, o opcode da instrução tipo R é 0. Vou ter os meus registradores que eu vou somar, registrador destino, shift amount sempre vai ser 0 e o funct sempre vai ser 32. Então, funct 32, deslocamento 0, opcode 0. Eu vou querer somar o valor do S2 com o T0. T0 a gente já viu agora há pouco que é o registrador número 8. Então, registrador número 8. O meu segundo operando. Meu primeiro operando é o S2. Quem é o S2? Então, vamos voltar lá. O S0 está na posição 16, S1 na 17, S2 na posição 18. Então, seria o 18 representado em binário. O 18 decimal representado em binário. Então, meu primeiro operando, meu segundo. E o resultado da operação? No próprio T0. Então, registrador 8. Então, completei aqui esse meu pedacinho. E, por fim, eu vou executar um story word. Então, que tipo de instrução é o story word? Story word é instrução do tipo I. Então, o mesmo formato do load word. Só que o opcode é o 43, para essa instrução. Eu quero armazenar o conteúdo do registrador 8 no endereço de memória dado pelo registrador 9 mais 1200. Então, o meu primeiro operando vai ser 9. Então, 9 mais 1200 me dá um endereço de memória. O que eu vou escrever nesse endereço de memória? O conteúdo do registrador 8. Então, dado que eu coloquei os valores em decimal, agora é só passar para binário para a gente ter o valor em código de máquina. Então, 35 em binário ficaria representado como? Seria o valor 100.011. Professor, como é que eu faço isso? Basta dividir o 35 por 2 sucessivas vezes, né, e ir pegando o resultado lá do último valor, né, do resultado do resto da divisão até o primeiro resto de trás para frente. Depois eu posto um vídeo mostrando como é que faz mudança de base. Tá? Mesma coisa aqui o 9, o 8 e o 1200. Então, a gente vai representando aí cada um dos valores, 9, 8, 1200. Sempre lembrando de representar com 16 bits. Então, isso quer dizer que eu tenho que completar os bits mais significativos com 0. O total de bits que eu tenho na minha representação tem sempre que ser igual a 32 em todas essas minhas representações. Ok? Então, um erro comum dos alunos em prova é justamente não contar quantos bits estão colocando. Às vezes, a instrução tem que ter 32 bits, o aluno usa 28, usa 29, 30. Então, não usa a quantidade correta de bits. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão.
Bom, eu fico aqui. Na próxima, no próximo, na próxima parte da aula, a gente finaliza essa nossa aula falando de operações lógicas.